Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e sejam muito bem-vindos ao canal GAT UF. Então aqui nós vamos ver, esse canal é sobre estatística, psicometria, avaliação psicológica. Considere a sua inscrição. Esse vídeo é para falar sobre análise fatorial exploratória em SPSS. Então, espero que esse vídeo quebre muito o galho de vocês, ajude vocês a fazer essa análise fatorial exploratória. Vamos falar tudo sobre essa análise nesse vídeo, certo? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu estou ensinando em SPSS porque esse é o software mais fácil, esse é o software mais utilizado. Talvez nem seja o mais fácil, já estão inventando coisas com dificuldade similar, eu diria, ao SPSS. Mas o SPSS é o programa de análise estatísticas mais popular. Por isso que nós vamos começar com ele, né? E depois, provavelmente, vamos fazer vídeos sobre outros softwares para fazer essa análise de dados. Certo? Então vamos começar, sim. A nossa análise começa, então, com um banco de dados. Esse é um banco de dados do meu doutorado, tá? Nós vamos analisar a escala triangular do amor de Sternberg, que o Sternberg, então, ele é um teórico que previa que o amor é dividido em 3 dimensões, que seria 1, intimidade, 2, paixão, quer dizer, 2, paixão, isso aqui não pode fazer, e 3, compromisso, né? Então, são as 3 dimensões do amor para o Sternberg. Ele tem uma escalinha de 45 itens, que nós vamos mostrar essa escala para vocês aqui nesse vídeo, como é que se avalia o amor, tá? Então é uma escala que é bem afetiva para mim, foi a escala com a qual eu aprendi a fazer análise fatorial e aprendi grande parte da estatística. E são esses itens aqui, etas 1, 2, 3, até o etas 45, então são escala triangular do amor de Sternberg, isso que essa sigla significa. E aí aqui nos nomes das variáveis eu já coloquei etas 1, paixão, porque o Sternberg previa que isso aqui fosse um item de paixão. O item 2 ele previa que fosse de decisão / compromisso, que é o nome do fator. Eu só coloquei decisão para não trabalhar com nomes tão longos, né? O item 3 ele previa para intimidade, e aí assim por diante, 15 itens para cada fator. Tá. Como é que a gente faz então a nossa análise fatorial em SPSS? A gente vai nesse menu, Analyze, Dimension Reduction, a gente vai reduzir dimensões. Esse é o objetivo da análise fatorial. Reduzir dimensões. Quantas dimensões eu tenho? Eu tenho 45 dimensões, são 45 itens. Cada item é uma dimensão. Mas a ciência se baseia no princípio da parcimônia. Então isso não é nada parcimonioso. Eu, para descrever o amor de alguém, eu tenho que descrever 45 coisas. Tá? Então o ideal era eu conseguir se descrever em uma coisa só, assim, o mais parcimonioso possível. Mas às vezes eu tô ferindo alguns princípios, não tô conseguindo dar conta desse todo se eu pegar apenas um elemento. Às vezes precisa de mais pra gente ficar mais próximo de dar conta da totalidade do que é o sentimento do amor ou qualquer outra coisa. Então vamos lá para Dimension Reduction. Então nós vamos reduzir as dimensões em fatores, certo? E então vamos lá. Vai se abrir essa janelinha, essa telinha. E aqui em Variables, variáveis, eu vou colocar todos os itens da minha escala. Então etas de 1 até 45. Tá? Selection Variable geralmente não se usa, assim, eu nunca uso esse negócio aqui, nunca, ou praticamente nunca diga nunca, né? Mas só pra gente exemplificar, eu vou colocar a variável sexo e vou colocar valor igual a 1, tá? Então se eu fazendo isso, sexo igual a 1, o 1 eu codifiquei é o sexo masculino nesse meu banco de dados, então só vou analisar homens, ou eu posso colocar 2
que eu vou fazer uma análise fatorial só com as mulheres do meu banco de dados. Mas a gente não precisa disso. Vamos fazer uma análise fatorial com todo mundo que a gente está aprendendo. E aí a gente tem 5 botõezinhos para clicar aqui e a gente vai clicar em um por um para descobrir o que eles fazem. Análises descritivas, tá? Então a primeira coisa já vem marcada da solução inicial, não é bom desmarcar. E análises descritivas univariadas. Então, se vocês quiserem ver análise descritiva média, desvio padrão, coisa assim, vamos marcar, não vai ficar ruim, tá? E aí, a gente tem a matriz de correlação. Vocês se lembrem que análise fatorial, tá? Ela vai partir de uma matriz de correlação. O que é essa matriz de correlação? Então eu vou correlacionar item 1 com item 1, item 1 com item 2, item 1 com item 3. Aí depois embaixo item 2 com item 1, com item 2, com item 3. E assim por diante até que eu correlacione os 45 todos com todos. E aí, fazendo isso, eu tenho uma matriz com essa correlação. E quando falo matriz, é matriz mesmo. Se você tem que se lembrar da aula do ensino médio, o que é uma matriz? É aquela tabela, uma matriz 45 por 45 no meu caso, tá? Então a gente tem essa matriz. Eu vou pedir só os coeficientes de correlação para vocês entenderem que é uma matriz, mas a gente tem vários tipos de coisa, sim. Eu vou pedir o determinante para também se lembrar que é uma matriz. Se lembre que no ensino médio dá para calcular o determinante da matriz. Isso é a nossa matriz, também se calcula o determinante. Isso é parte do cálculo da análise fatorial, do que o computador faz para calcular a nossa análise fatorial. E extremamente importante, quer dizer, não é tão extremamente importante, mas você tem que reportar essa informação quando estiver escrevendo o seu artigo sobre análise fatorial. KMO, Kaiser-Meyer-Oken e Bartlett, teste de esfericidade de Bartlett, tá? Então o coeficiente KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. Quando eles aparecerem eu vou explicar melhor o que eles são. Mas são indicadores que tradicionalmente são utilizados para relatar a análise fatorial. Continuar, então demos conta do primeiro menu. Vamos para o segundo, extração. Extração, vamos lá. Primeira coisa, analisar ou matriz de correlação, que é o mais usual, já vem marcado e também eu não recomendo mexer nisso aqui, ou matriz de covariância. Assim, a matriz de correlação já cria coeficientes padronizados, então é melhor de lidar, mais fácil. Então, geralmente eu não mexo aqui, a não ser que eu tenha um bom motivo. Display, o que eu vou mostrar aqui? Solução fatorial sem rotação, a primeira solução fatorial. É interessante pra gente ver, então eu sempre mostro. E Scriplot também. Scriplot, ele é um gráfico que vai nos ajudar a ver quantos fatores tem, decidir quantos fatores tem. Essa é uma decisão bem complicada e é uma decisão subjetiva. A gente se apoia em um monte de número, um monte de indicadores, mas a decisão de quantos fatores são é uma decisão subjetiva. Seguindo um pouco aqui mais para baixo, a gente tem a extração. Então nós vamos extrair, como é que a gente vai extrair nossos fatores? A gente tem duas maneiras de fazer. A primeira é dizer quantos fatores tem. Assim. Então vamos lá, 3 fatores. É o que a minha teoria prevê. 6 fatores, 45 fatores, que é o meu número de itens. Não faria sentido fazer análise fatorial para isso. Mas eu posso colocar qualquer número entre 1 e 45 aqui dentro, tá? Que é meu número de itens. Essa é a maneira que eu vou fazer quando eu já sei o número de fatores. Como eu ainda não sei, a melhor maneira de começar é fazer como já está marcado aqui, baseado nos eigenvalues, a gente vai pegar eigenvalues maior do que 1. Então, eigenvalues, o que é eigenvalues? Se usa valor próprio, alto valor, se usa esses termos em português, mas mesmo em português se usa esse termo que é uma mistura de alemão com inglês, né? Eigen é alemão e valor é inglês. E isso até indica o quanto que na história
se demorou para chegar nesse conceito. Mas é a ideia de quantos itens aquele lá vale. Então, se a gente vai pegar assim, o primeiro item, ele vai valer por 9, vamos dizer. Então, logo os outros itens perderam um pouco do valor próprio para passar para o primeiro, né? Aí o segundo item vai valer como se fosse, sei lá, 3. Enfim. Então, todos os itens que valerem mais do que um, a gente vai considerar fator. Isso aqui vai ficar mais fácil de entender esse conceito quando eu explicar a análise fatorial. Outra coisa importante é o método de extração. Geralmente se usam dois aqui principais, mas as primeiras análises, quando a gente está tentando descobrir o número de fatores, a gente usa componentes principais, que vai me dizer quantos componentes tem. Mas isso aqui ainda não é uma análise fatorial, tá? A gente não está fazendo uma análise fatorial ainda, tá? A gente só está dizendo quantos componentes tem, por isso que a gente usa componentes principais. A mais utilizada é a PAF, Principal Axis Factoring. Isso aqui de fato é uma análise fatorial, ou seja, vai estabelecer uma relação de causalidade. O fator está causando a resposta naqueles itens, tá? Então essa é uma coisa da teoria da análise fatorial que a PAF vai ver, assim. Eu até já utilizei em trabalhos meus essa Alpha Factoring, que o objetivo desse método de extração é aumentar o valor do alfa de Cronbach, da precisão de cada fator. Então ela também é utilizada, embora se você não saiba qual análise fatorial utilizar, utilize a principal Axis Factoring, fatoração pelos eixos principais. Então esse é o que eu recomendo, né? Mas por enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, quer dizer, eu sei, mas eu ainda não contei para vocês, eu estou fingindo que não sei. E nós vamos utilizar principal componentes principais. Certo? E assim vencemos o nosso segundo menu. A gente tem 5, vamos pro próximo. O próximo, então, ele está falando da rotação. Tá? Então a rotação a única coisa que é importante saber é que existem rotações que são ortogonais e rotações que são oblíquas, tá? Rotações ortogonais, elas não permitem que os fatores se correlacionem. Então, ou seja, o que vai acontecer? Vai ser uma rotação com os eixos assim, tá? Primeiro é importante entender o que é rotação. A gente vai pegar a gente vai ter o eixo x e y da nossa análise fatorial e nós vamos fazer uma rotação para esse eixo passar em cima do conjunto de itens. Isso é um artifício matemático. Assim. Eu vou fazer uma aula teórica só sobre análise fatorial para explicar essa rotação. A gente já tem no canal explicando isso. Tá? Então esses eixos vão girar para pegar esse grupo de itens. Tá? Então essa é a ideia. Isso em rotações ortogonais. Rotações oblíquas, além desse giro para caçar os itens, os eixos também giram, eles não ficam perpendiculares, os eixos também giram assim para pegar o melhor do conjunto de itens. Então ser o mais preciso possível, né? Então ela permite que fatores sejam correlacionados entre si, assim. Porque se não tem correlação, o fator vai ficar muito longe dele na rotação ortogonal. Agora, fatores correlacionados são próximos, então se eu conseguir fazer isso aqui numa rotação oblíqua para pegar o fator o mais perto que é possível, isso é uma coisa boa, isso facilita a minha explicação da minha análise fatorial. E as rotações oblíquas que a gente tem são a Direct Oblimin, tem nome de oblíqua, é Oblimin, e a Promax, então são as duas rotações oblíquas. Então não recomendo mexer nesses valores estandarizados que já vêm prontos aqui embaixo. Tá? E rotações ortogonais a gente vai ter a Varimax, que é a mais famosa, mais utilizada, mas a Equamax e a Quartimax também são rotações ortogonais. Tá? A gente pode pedir um gráfico das rotações, geralmente não uso, mas vamos pedir esse gráfico. Tá? Isso aqui eu não falei na outra, mas a gente tem a máxima de interações para convergência. Por default, por padrão,
ele coloca 25. Quantas vezes ele vai tentar fazer a rotação até achar algum fator, alguma rotação que dê certo. Essa análise eu já sei que vai dar certo com 25 rotações e geralmente dá certo com 25 rotações, mas pode ser que não. Então a gente sempre bota, vamos deixar o computador botar umas a mais, deixa ele pensando assim, tipo, é ele que vai fazer as contas, que não é eu que vou fazer, ele pode fazer, vamos botar um número extremamente elevado aqui, 9.999, deixa ele tentando e ele que trave, que frite o processador tentando, né? Mas não vai acontecer, isso só vai acontecer se a escala estiver ruim. Se a escala estiver boa, ela vai convergir nas 25 tentativas, enfim. E a mesma coisa pra cá, vamos enfiar, vamos fazer ele como é ele que vai ficar pensando, não sou eu, azar é dele, tá? E aí com isso então a gente tá voltando pra esse menu, eu me esqueci, eu vou querer a Oblimin, tá? Então, por via das dúvidas, se tiver em dúvida, use rotações oblíquas, tá? Porque a rotação oblíqua, se o dado for ortogonal, assim, não vai rotacionar esse eixo. Ou a rotação vai ser muito de levinho aqui, né? Mas vai te facilitar a interpretação dos fatores, embora rotação varimax funcione muito bem, geralmente também. Então vencemos nosso terceiro menu. O quarto menu, aqui que a gente tem, menu Scores, a gente pode salvar o nossa solução fatorial como variável, tem 3 métodos, eu utilizo da regressão, não mexo nisso aqui, tá? A gente pode salvar o nosso score fatorial como uma variável para utilizar em análises futuras, mas como eu ainda não sei o que eu vou fazer, assim, que eu ainda estou tentando descobrir a minha solução fatorial, por enquanto não vou mexer nisso aqui. Posso colocar a matriz dos coeficientes de scores fatoriais, então posso mostrar o que seria. Vou pegar esses scores fatoriais e vou tirar uma correlação entre todos os scores fatoriais e ele vai me mostrar correlação do fator 1, do score fatorial 1 com o score fatorial 2, com o score fatorial 3, vai fazer outra matriz. Então, eu vou deixar para vocês verem isso aqui, então. E aí vencemos nosso menu 4, o 4 e o 5 são mais fáceis, são menus menores. Vamos para o menu opções. No menu opções, a gente tem 3 métodos para lidar com casos omissos, o dado em branco, tá? O que acontece quando tem um caso em branco? Eu posso excluir listwise, ou seja, eu vou excluir aquele caso inteiro, ou seja, tem 45 itens, aí o fulaninho não respondeu o item 37, eu vou excluir aquele cara que não respondeu um item. Isso são decisões que o pesquisador tem que tomar, né? Outra coisa eu vou aproveitar os 44 itens que esse cara respondeu e vou aproveitar esse sujeito. Mas aí se esse cara respondeu 2 itens, ele só vai considerar aquele cara para aquela correlação de 2 itens e o resto vai manter o sujeito, mas não vai calcular porque aquele dado está em branco. E a terceira opção é substituir com a média. Assim, eu posso substituir esse caso omisso com a média de todos os outros sujeitos. Então a média do item, 28, a média daquele item foi 5,71. Então, para cara que deixou em branco, eu vou botar 5,71 ali. Então é uma opção para lidar. Eu gosto da pairwise. Assim, geralmente, se condições normais de temperatura e pressão, eu boto pairwise. É o que eu gosto de fazer. Eu, Vicente, pesquisador. E aí a gente tem 2 caixinhas e que eu automaticamente já marco. Para mim é uma coisa automática. Eu automaticamente marco essas caixinhas e mudo isso aqui para ponto 30, tá? Porque é automático, eu sempre faço isso. O que essas caixinhas estão pedindo? A primeira é para colocar em ordem de carga fatorial, e isso ajuda muito na interpretação. Então ele, na hora de mostrar a minha análise fatorial, ele não vai botar item 1, item 2, item 3, item 4, item 5.
ele vai me botar por ordem de carga fatorial. Ou seja, carga fatorial no fator 1, maior carga fatorial do fator 1, segunda maior do fator 1, terceira maior do fator 1, quarta maior do fator 1, aí depois a maior do fator 2, segunda maior do fator 2, terceira maior do fator 2, e assim por diante até o número de fatores que a gente tiver. Vai ficar mais claro quando aparecer na análise. E a outra coisa é para a gente deixar em branco coeficientes menores do que 0,30. Então o padrão dele é 0,10, mas 0,10 ele vai tirar poucos coeficientes. Então a gente omite valores menores do que 0,30, isso vai me facilitar muito para eu ver essa solução fatorial, enfim, como é que vai ser, assim, porque se eu colocar valores muito baixos eu vou ter muito número e vai ficar mais difícil de ver, assim, né? Então eu não sei que, pelo menos na análise final eu gosto de botar, assim, porque a renova a regra da APA, né? Então a gente bota em negrito os fatores, os números que de fato entraram na análise fatorial, e em vez de suprimir eu relato esses coeficientes pequenos, mas sem o negrito para eles não poluírem a nossa solução fatorial. Beleza? Então vamos continuar. E assim nós liquidamos os nossos cinco menus que nós temos aqui. E estamos prontos para rodar a nossa primeira análise fatorial. A análise fatorial a gente não roda uma vez só. Então nós vamos rodar a nossa primeira análise fatorial, que não é uma análise fatorial, é uma análise de coeficientes principais. Mas nós estamos prontos para rodar. Para rodar, basta clicar em OK. Então depois de analisar, vai se abrir essa tela aqui, que é o output, com todas as análises que a gente mandou fazer aqui. Enfim, mandamos analisar, essas foram as variáveis, missing case foi pairwise com essas variáveis, enfim, tudo que é para colocar. Enfim, eu acho que não vou interpretar essa sintaxe aqui, tá? A gente pediu análises descritivas, a gente pediu, ele é obediente, ele manda pra gente, então no número de casos, enfim, tem aqui ó, na questão 2, 1520 responderam, na questão 1 foi 1510, teve um pouco menos, né? Então teve alguma variação de sujeitos que responderam, algumas pessoas deixaram itens em branco, enfim. Então, esse problema, mas a gente tem aqui média e desvio padrão, número de casos e número de pessoas que deixaram em branco. Certo? Vamos para a próxima análise. A próxima análise é a matriz de correlação entre os itens. Então é isso aqui que eu estava falando, que é a matriz de correlação entre os itens. Item 1 com item 1, item 1 com item 2, com item 3, com item 4, 5... Aí depois aqui tem item 4 com item 1, com item 2, 3, 4, 5, etc. E essa matriz, ela é bem importante para vocês já conhecerem. Ela tem algumas características. A primeira é que a diagonal tem exatamente um redondo, tá? Até o fim lá embaixo a gente vai ter essa diagonal aqui com 1 sempre. As tabelas são enormes, essa é uma matriz enorme, mas enfim, como o computador faz conta, muito obrigado, computador. Até aqui a correlação do item 45, 45 igual a 1. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então a gente tem essa diagonal preenchida com 1 nessa matriz. Segunda característica que eu quero que vocês observem é que a matriz é espelhada. Então a gente tem ponto 49, uma correlação de 490 aqui, e essa correlação aqui também 490, 360, 360, 494, 494, 454, 454. Aí vamos pegar mais longe aqui. 355, cadê aqui? 355. Por quê? Porque a correlação do item 9 com o item 1 é a mesma correlação do item 1 com o item 9. Então essa matriz ela é espelhada, ou seja, se eu sei o que tem debaixo da diagonal, eu sei o que tem em cima da diagonal e vice-versa, tá? Então essa matriz de correlação que ele parte, assim, ela é espelhada. Então tá. Aí esses indicadores, KMO e teste de esfericidade de Bartlett.
Então esse KMO, para começar, Kaiser-Meyer-Oking, de adequacidade amostral, se a amostra está adequada, enfim, tá? Então o ponto 98, tá? E então indica uma boa, que a gente diz, fatorabilidade da matriz. A gente diz que a matriz é fatorável, ou seja, eu posso fazer análise fatorial. Agora, se esse KMO for ruim, tá? For KMO, sei lá, ponto 50, alguma coisa assim, se é um KMO ruim, esse ponto 90 já é muito bom, assim. Mas esse aqui é maravilhoso. Por isso que eu gosto de ensinar com essa escala, porque as coisas dão certo, né? Então a gente vai ter um coeficiente muito bom. Só que esse coeficiente, qual que é a história dele? Assim? Então ele é um coeficiente que ele era utilizado nos primórdios da análise fatorial, antes de ter computador, se calculava esse coeficiente, porque se ele fosse ruim, nem se seguia adiante fazendo análise fatorial, porque o cálculo na mão da análise fatorial é muito complicado. Então nem se esse coeficiente estava ruim, se desencorajava, nem se ia para análise fatorial. Então mas como hoje é o computador que faz, é muito fácil. Mesmo que o coeficiente é ruim, a gente segue fazendo análise fatorial, é ele que vai fazer conta, enfim. Segundo estatística, é o teste de esfericidade de Bartlett. Então a matriz ela é fatorável ou possui essa esfericidade se esse resultado for significativo, tá? Que é o caso desse aqui. O grande problema do teste de esfericidade de Bartlett é que sempre é significativo. Assim, por pior que sejam meus dados, ele vai dar significativo. Então o que ele faz? Ele compara a minha matriz de correlação lá em cima com uma matriz de correlação em que tudo é zero, assim, que a diagonal é 1 e o resto é zero. Tá? Que seria a pior matriz de correlação possível. Então sempre vai ter uma diferença significativa dessa matriz de correlação em que tudo é zero. Assim, é muito fácil ter essa diferença significativa. Então ele é um teste que a ideia dele é muito boa, né? Eu vou comparar com uma matriz em que tudo é zero, em que nada se correlaciona, né? Só que na prática a gente sempre vai achar significativo, ele é muito sensível. Entretanto, a gente sempre pede esse teste porque também é um teste que se costuma relatar quando vocês forem escrever o artigo de vocês, tá? Ah, próximo valor, comunalidade, tá? Comunalidade é a correlação do item com todos os fatores, o quanto que aquele item tem a ver com todos os fatores extraídos, então não só com o seu fator, mas com todos os fatores extraídos. Inicialmente a comunalidade é 1, mas posteriormente a gente vai ter algum valor de comunalidade e esses aqui são bem grandinhos. A próxima tabela que nós temos é uma tabela bem importante, ela é bem relevante para nos ajudar na escolha do número de fatores, que é a tabela do total de variância explicada. Tá, então a gente vai descobrir quanto de variância que a gente tem explicada pelos nossos componentes. Tá? Então aqui a gente já vai entender que a gente tem o primeiro componente, ele está pegando a variância de 22 itens. Ele explica a variância de 22 itens e meio, aqui praticamente, tá? Um pouco mais até que isso. Então o primeiro componente ele é bem pesado, assim, tá? Como eu tenho 45 itens, ele pega 25 e meio, né? Então ele está explicando 50%, 50, alguns quebrados de porcento. Tá? O segundo componente ele está explicando por 3 itens. Tá? Então ele já vai disso tudo que sobrou, ele está explicando mais 3 itens. O terceiro 1,8, depois 1,2, o quinto item 1,041, tá? Então eles estão explicando, a partir daí já começa a explicar menos do que um item, porque esses aqui primeiro, sim, principalmente o primeiro fator, esses aqui já roubaram muitos dos itens, já roubaram muita coisa e deixaram pouca coisa para esses outros itens explicar. Até que a gente vai chegar no componente 45 e vai explicar 11% de item, que 12% arredondando de item, porque os outros já roubaram toda a explicação dele.
Tá? Então, o que que acontece? Eu estou explicando por 22 itens, isso corresponde a 50% da variância. Esse aqui, 6%, 7% praticamente. Então, a gente vai adicionar mais 7% da variância explicada e aí vai acumulando. Se eu pegar a tal ponto, assim, se eu tiver ah, um item, eu estou explicando 50 com um fator, eu estou explicando, esse fator já explica 50% da variância total da escala. Dois fatores explicam 57%. Três fatores, 61%. Quatro fatores, etc. Tá? E tem um critério, tá? Então, o primeiro critério, assim, pra gente decidir quantos fatores tem, que a gente não sabe quantos vai ter, é autovalores eigenvalues maiores do que um. Por esse critério, a gente tem 5 fatores aqui. Tem autovalores maior do que um. Outro critério que a gente tem são tudo que explica 3% da variância é fatores. Por esse critério a gente tem então três fatores. Três fatores que explicam mais de 3% da variância. Esse é outro critério importante. Outro critério é o critério teórico. Se você conhecer a teoria, isso também pode ser um critério para te ajudar a decidir quantos fatores tem. Então não é um critério estatístico, mas como tudo é subjetivo, esse é um critério importante. Então, por esse critério, a gente tem três fatores que explicam mais de 3% da variância. Então, o critério teórico é a mesma coisa que esse critério de 3% da variância. Então, já temos 2 pontos aqui para esse nosso 3 fatores e 1 ponto para 5 fatores. Uma coisa importante sobre esse critério de autovalores maiores do que 1 é que a gente tem esse é um critério que diz, ele é um critério sobre, isso gera confusão, porque as pessoas entendem isso como um critério de quantos fatores eu vou extrair, e ele não é bem assim, ele é um critério para falar do máximo de fatores que eu vou extrair. Então, jamais extraia mais do que 5 fatores aqui, tá? Então, eu tenho no máximo 5 fatores, mas pode ser menos. Isso que é o que o critério está me dizendo, tá? E o outro critério mais utilizado também é a análise, a inspeção visual do scree-plot. Tá? Então esse gráfico ele nada mais é do que os altos valores plotados em um gráfico. Então aqui o primeiro alto valor não foi 22, o segundo foi 3, 1,8. Então todos esses altos valores estão plotados aqui, ó. 22,5, 13 e pouquinho aqui, 1,8 e assim por diante, até a gente chegar aqui próximo de zero, que é aquele item que tinha 12% de item, enfim. Então eles são plotados aqui nesse gráfico. Como é que a gente interpreta esse gráfico? Então tem várias maneiras de interpretar, assim. Uma delas é tentar imaginar um braço dessa maneira, assim, tá aqui meu braço, tá? E eu tenho que descobrir onde é que é o cotovelo, do cotovelo para cima do gráfico, eu considero que é fator. O que for essa parte do braço, a gente diz que não é mais fator, tá? Essa é uma das maneiras de interpretar, com metáforas, enfim, tá? A maneira que eu mais gosto é considerar isso aqui uma paisagem. Eu tô olhando, imaginem que isso aqui tudo é uma paisagem, em que eu tenho uma montanha e depois começa o chão, tá? O objetivo é determinar onde que é montanha e onde é que é chão. Tudo que for parte da montanha eu vou considerar como fator. Tudo que for parte do chão não é fator. Então onde é que começa a montanha e onde é que termina o chão? Isso é subjetivo, tá? O cotovelo também está no lugar subjetivo. Então isso tudo são coisas subjetivas e essa é uma análise subjetiva. Da mesma maneira que se eu estivesse olhando para uma paisagem, seria subjetivo determinar onde é que começa a montanha e onde é que termina o chão. Esse ponto exato é um ponto subjetivo, tá? Então, aqui nitidamente da montanha, isso aqui não é do chão, tá? Aqui eu ainda considero da montanha, tá? Aqui já dá pra dizer que ainda da montanha, esse aqui é aquele que eu fico indeciso, não sei se é montanha ou se é chão. Esse quarto fator pra mim já começou o chão aqui, né? No quarto pra mim já começou o chão, mas pra mim esse
terceiro fator ainda dá para considerar da montanha, mas isso é minha interpretação subjetiva. E é óbvio que, por eu saber que a teoria tem três fatores, por ter visto que a gente tem três fatores explicando acima de 3%, isso vai forçar um pouco a minha subjetividade a interpretar que são três fatores e não tá errado, tá? Assim, tá. Então isso tá certo. Pode ser feito assim, porque a gente, para determinar quantos fatores tem, a gente vai pegar os mais variados critérios e tentar fazer uma ponderação entre eles e chegar num veredito de fatores. Então eu tô vendo três fatores aqui, tá? Embora um fator só não seria uma coisa tão fora da casinha, assim, tá? Não seria uma decisão tão fora da casinha. Dois fatores também seria uma decisão plausível, enfim, tá? E a outra coisa que se faz, tá? Que o SPSS não faz, o SPSS está muito parado no tempo com isso, mas é o principal critério que vem se utilizando na literatura científica para tomada de decisão de quantos fatores, que é o chamada análise paralela, tá? O que é análise paralela? Eu vou gerar esses autovalores, pegar dados aleatórios em que nada correlaciona com nada, inventei aqueles dados de qualquer jeito, sem nenhuma correlação, e aí eu vou tirar uma análise fatorial, vou tirar altos valores aleatórios, tá? Então meus altos valores vão fazer o mesmo tipo de cálculo que eu usei para gerar esses altos valores, que são chamados de empíricos, né? Os altos valores empíricos, mas vão ser aleatórios. E aí com isso eu vou ter uma linha aqui, mais ou menos reta aqui, com os altos valores. E aí eu tenho que descobrir onde é que cruza, assim, né? Quando eu calculei, essa linha cruzava exatamente no terceiro fator, assim, então foi uma coisa que também me deu apoio aqui para fazer. Mas o SPSS não faz esse cálculo, vocês vão precisar de outros softwares, tá? Eu vou deixar... como eu estou ensinando em SPSS, assim, eu sei que não era o ideal ter que baixar em outros softwares para fazer mas para fazer análise paralela eu acho que vale a pena baixar outro software, e eu vou deixar na descrição um link de um software chamado Haneigen. Ele é um software só para gerar autovalores aleatórios. Então, tá, eu quero fazer em SPSS, não quero outros softwares, mas é que é um software muito simplesinho, assim, tipo, vocês só vão digitar o número de sujeitos e o número de itens só, assim, digitar, e ele vai gerar esses autovalores aleatórios para poder comparar aqui, né? Ele não vai dar o gráfico, ele vai dar o número, mas aí vocês comparem com essa tabela daqui o resultado do Haneigen, tá? Então aí vocês fazem análise paralela e a análise paralela é tido como padrão ouro, assim, como melhor critério. Mesmo assim, eu não recomendo se basear só na análise paralela. Eu recomendo olhar para todos os critérios e tirar uma decisão a partir daí, dando mais peso para análise paralela, mas sem desconsiderar os outros critérios, tá? Às vezes na análise paralela esses altos valores aleatórios passam exatamente em cima, assim, então vamos dizer que a gente tem aqui 1,82, aí na análise paralela o alto valor é 1,81, assim, então é quase a mesma coisa, assim, então não nos ajuda a decidir entre 2 e 3 fatores essa análise paralela, assim, não dá para levar ao pé da letra. Tem pesquisadores que levam ao pé da letra que a análise paralela, se eu obedeço, sim senhora, minha análise paralela, mas eu não considero isso o ideal. Tem que considerar todos os fatores, tá? Então o que acontece? Análise fatorial, a gente tem muitos critérios matemáticos, muitos critérios estatísticos, e eles servem para embasar nossa decisão subjetiva. A decisão de quantos fatores é subjetiva, apoiada em indicadores, tal qual várias decisões que a gente toma, assim, né? Tipo, eu quero saber, que está em voga agora, assim, quero saber se a vacina funciona, assim. Então não existe assim, a vacina funciona ou não funciona. Tem diversas evidências que apoiam o funcionamento, diversas evidências contrárias. A gente decide subjetivamente, sei lá. Então, numa amostra lá de 10 mil pessoas, morreram 5 que tomaram a vacina, assim.
Então isso é bom, isso é ruim, assim, o custo-benefício, assim, os benefícios e malefícios pesando, assim, isso é bom ou é ruim, né? Então isso é uma decisão do pesquisador, assim, que tem que avaliar. Teoricamente também é uma decisão de quem toma, mas que geralmente quem toma não está sabendo desses dados. Mas às vezes, sei lá, aí se em 10 mil lá, 5 morreram da vacina, mas foram 50 que morreram de coronavírus, enfim, então a gente pesa se vale a pena, enfim, mas é uma decisão, assim, né? Se forem 5 que morreram com a vacina e 6 que morreram com Covid, eu não tomaria essa vacina, assim, mas com 50 eu já botaria na balança e assim por diante, né? Tem que analisar os dados e eu não tô nem usando um exemplo real de vacina, não me xinguem nos comentários aqui, tá? Certo? Então agora eu comunico vocês que eu tomei a decisão, tá comunicado, né? Então eu não vou voltar atrás, eu tô convencido de que eu quero 3 fatores. Tá? Apoiado no critério teórico, critério de variância explicada maior que 3%, olhando para o script plot visualmente e na análise paralela que eu fiz antes, enfim, então 3 fatores, eu quero ficar com 3, então isso foi minha decisão. E aí aqui nós temos então a nossa análise estatística. Como ele se baseou em autovalores maior do que 1, ou eigenvalues maior que 1, essa análise de fatorial, que é o que eu quero, enfim, ou análise de componentes principais, foi baseada em 5 componentes. Aqui a observação foram extraídos 5 componentes, minha extração foi os componentes principais. Aí aqui vai ter a matriz pattern e a matriz structure, então são as 3 matrizes, com 5 fatores. Mas eu não quero 5, eu disse que são 3, eu disse que são 3, então essa matriz eu não vou analisar por enquanto. Aí que eu pedi a correlação entre os 5 componentes, a gente tem essa matriz de correlação, todos bem correlacionados pelo jeito aqui, correlações até moderadas para fortes, enfim. E aqui um gráfico, então, com todos os itens. E aí aqui que eu vou colocar meus componentes, né? São 5 eixos e é uma rotação oblíqua, ele vai ficar caçando onde tem grupo de itens. Aqui provavelmente tem um grupo, aqui tem outro, aqui tem mais outro. Então ele vai tentar colocar esses eixos caçando os componentes, né? Isso aqui é um gráfico de 2 dimensões, mas são 5, né? 5 dimensões a gente não consegue olhar visualmente. E aí temos também covariância não é padronizada, enfim, tá? Mas ele coloca aqui, tá? Então nós vamos ignorar isso aqui por enquanto, porque ele está calculando 5 dimensões, mas são 3, apenas 3 dimensões. Então o que nós vamos fazer? Vamos em Analyze, eu posso ir pelo próprio output, mandar analisar, assim não preciso voltar no banco de dados. Dimensão da redução, fator, tá? Vai aparecer a mesmíssima análise fatorial que eu fiz, tá? Mesmíssima análise de componentes principais, já tá salva, mas nós vamos alterar no que a gente quer. Vamos lá. Descritiva, vamos deixar isso aqui também, já não vai atrapalhar. Extração, agora vai ser minha análise fatorial para valer, então não vou pedir componentes principais, eu quero fatoração pelos eixos principais, principal axis factoring, tá? Não vou mexer nada, quer dizer, aqui o importante é eu mexer. Em autovalores maiores do que 1, não quero mais maiores do que 1, não quero mais por esse critério, eu já sei quantos fatores tem. Eu já sei que o outro fator tem 1,8, eu poderia botar autovalores maior do que 1,6, eu acho que já ia dar certo aqui. Mas vamos, para não errar, vamos botar que eu quero 3 fatores, dependendo dos autovalores que eles tiverem, tá? Vou botar uma interação, de que vai fazer a conta mesmo. Rotação já está na que eu quero. Esse aqui é aquele gráfico, loading plots, aquele gráfico que eu mostrei, que os eixos estão pegando os itens. E vamos ter uma solução
rotacionada é muito importante, essa solução rotacionada, porque essa é a que vai para o artigo, tá? Continuar, não vou salvar por enquanto, porque eu quero ver se me certificar que está tudo certo, depois eu salvo como variáveis. E nas opções eu não vou mexer em nada também, certo? Então basta dar OK e ele vai me fazer uma segunda análise fatorial. A gente só tinha uma aqui, agora apareceu uma segunda análise fatorial aqui. Então vamos para o título, vamos clicar nela e vamos começar a analisá-la. Aqui nós temos a mesma estatística descritiva, que não vai colaborar em nada, o dado é exatamente o mesmo. Mesma matriz de correlações que a gente já viu. Mesmo KMO, mesmo teste de esfericidade de Bartlett. Comunalidades, a gente já tem uma diferença. Comunalidades iniciais já tem alguns valores diferentes, tá? Elas são representadas por H ao quadrado, tá? Correlação do item com todos os fatores. E aqui nós temos, então, a mesma coisa. Então, nós temos... Só que essa tabela só vai até esta parte, porque a gente tem aqui 61% da variância e nós paramos no terceiro fator, tá? Um autovalor maior do que 1,8 aqui, tá? Então, agora nós temos 3 fatores. E aí nós vamos para baixo, mas o valor é o mesmo script plot e a mesma matriz. Tá. Primeira matriz que ele mostra é uma matriz sem rotação nenhuma. E nessa matriz sem rotação nenhuma, com o método PAF, enfim, foram extraídos 3 fatores, precisou só de 4 interações, assim, tipo, por padrão ele pede 25, ele só precisou de 4 interações, 4 tentativas de colocar os eixos dentro passando por cima dos fatores naquela nuvem de pontos que tá lá no final. Cadê essa nuvem de pontos? Tá aqui. Então ele tentou precisou de 4 interações para colocar os eixos passando em cima dos pontos da melhor maneira possível. Tá, tem 3 dimensões aqui, dá pra ver as 3 dimensões já mais bonitinho, só que a gente não sabe se esse item tá mais pra frente, mais pra trás, ele bota o gráfico, mas é meio difícil de interpretar esse valor mesmo pra pesquisadores experientes como eu, assim, humildemente, assim, não sou a pessoa mais experiente, tem gente que sabe mais que eu, mas mesmo eles também não conseguem interpretar. Então, nessa solução sem rotação, eu tenho 3 fatores, mas todos os itens com carga fatorial alta no primeiro, então não serve para muita coisa, é meio difícil de interpretar um negócio desses. Mas aí nós vamos para Pattern Matrix, e essa sim é a grande matriz de dados. Essa aqui é uma matriz 3 por 45 itens, tá? Então essa é a grande matriz interpretável. Então nós temos todos os itens que o Sternberg previu que seriam de intimidade, carregando no fator intimidade. Olha só que coisa linda, assim. Carga fatorial, o máximo de carga fatorial pode ser 1, tá? Então esse aqui 0,85, 0,84, 0,78. Então cargas fatoriais altas desses primeiros itens no fator, indicando que são itens que avaliam intimidade. E aí vamos até onde der, até esse item 9 aqui, que a carga, ele tá tudo em branco porque teve cargas muito baixas, mas de qualquer forma a carga mais alta dele, que ele não tá mostrando porque é menor do que 0,30, tá? Então essa carga, esse item 9 é um item bom candidato a ser excluído da minha escala, enfim, tá? Não carregou alto em nada. E esse então é o pior item de intimidade, tá? Então a gente vai ter itens, por exemplo, vamos ver esse item 44 é um item que ele poderia ser carregado em intimidade, mas teve uma carga fatorial alta também em decisão compromisso, tá? Então ele é um item, em princípio,
que está avaliando os dois fatores. Esse item 4 também está avaliando compromisso e intimidade. Esse de uma maneira mais forte. Aqui nós temos uma diferença, tem uma diferença grande de cargas fatoriais, então dá para se dizer que ainda é um item de intimidade. Tá? Esse item 35, o Sternberg, que é o autor da escala original, previu que seria um item de decisão compromisso. Só que ele carregou no item no fator de intimidade. O que acontece? Esse item passa a ser um item de intimidade. Simplesmente se diz que o Sternberg previu errado, assim. Tua teoria Sternberg para esse item foi mal feita, assim, tá? E o que vale é o dado empírico. Muito importante em análise fatorial, dado empírico vale mais do que a teoria, assim. Isso é uma coisa da ciência, né? Mas é que tem gente que não gosta de dizer assim, o Sternberg é um grande autor, assim, eu não vou ir contra esse cara, assim. Então esse item aqui, ele é um item que, enfim, então ele passou a ser de intimidade. O dado empírico vale mais do que o autor, por mais que o autor seja grande. Enfim, ou seja uma estrela da grandiosidade de Robert J. Sternberg. Tá? Pra quem não conhece a teoria, tá? Triangular do Amor, assistam os vídeos no canal Cientificamente. Tem vídeos explicando essa teoria. Deixarei um link na descrição. Deixarei um card aqui, ou em lugar nenhum, ou se ele não aparecer esse card aqui, ele vai estar. O link vai estar na descrição dos vídeos no canal Cientificamente para compreender a teoria triangular do amor de Sternberg, tá? Que é bastante importante, psicometristas entendem de estatística e de teoria psicológica. Então, para você entender bem a teoria psicológica por trás da estatística que eu estou apresentando, visite os vídeos, a nossa playlist de teoria triangular do amor, no canal irmão do canal do Gatchuf, o canal Cientificamente. Tá? Aqui nós temos itens do fator paixão, um item carregando em 2 fatores, carga fatorial em 2 fatores, mas de qualquer forma só itens de acordo com o previsto e itens que já estavam previstos para ser de paixão. E aí aqui no fator decisão nós temos o item 22, 45, 23, 31, enfim, em ordem de cargas fatoriais, então todos os itens desse fator, tá? Uma coisa que é muito importante, assim, tá? E é bom que tenha acontecido aqui para vocês já saberem como lidar com um problema desse. Todos os itens têm carga negativa nesse fator. Por quê, assim? Porque o computador entendeu esse fator como o oposto de decisão-compromisso. Esse é o que é o fator. Então todos os itens carregam negativamente porque eles têm uma relação inversa como o oposto da decisão-compromisso. E aqui eu posso fazer, sem pudor nenhum, multiplicar o fator inteiro por -1, tá? Para eu conseguir interpretar esse fator como decisão-compromisso. Então eu simplesmente vou tirar todos esses fatores negativos, tá? E se acontecer de tiver algum item com carga positiva, eu acho que não aconteceu aqui. Não. Mas aí esse item teria que ser invertido quando eu multiplicasse por -1. Então, de fato, não aconteceu, a não ser que tenha acontecido nos itens que foram omitidos, que tem a carga fatorial muito baixa. Então, aqui temos o exemplo oposto, o item de intimidade carregando em paixão, enfim, e esse item que é de intimidade, desse é um compromisso, então pode acontecer. Então, o que acontece, assim? O exemplo lá que o meu querido, amado orientador Luiz Pasquale me dava, assim, então eu tenho uma escala lá, eu gosto de beterraba, eu gosto de alface, eu gosto de tomate, eu gosto de legume. Então tem todo o fator de eu gostar de legumes, esse é um fator. Aí eu vou ter outros itens. Eu gosto de banana, eu gosto de melancia, eu gosto de laranja, eu gosto de abacate, sei lá. Esse é o meu fator gostar de frutas, tá? E aí então vou ter esses dois fatores. E agora imaginem que lá pelas tantas eu coloquei um fator eu gosto de produtos naturais. Esse é meu fator, tá? É meu item, perdão. Eu gosto de produtos naturais. Ele tem a ver com frutas ou tem a ver com legumes, verduras? Tempo
Tem a ver com as duas coisas, né? Não vou dar tempo coisa nenhuma aqui, senão esse vídeo vai ficar longo demais, tá? Tem a ver com as duas coisas, tá? Legumes e frutas. Então esse item vai ter carga fatorial nos dois fatores. E é provavelmente o que está acontecendo aqui nesse item, tá? Então ele é um item que tem a ver com as duas coisas, tá? Para ficar mais claro, então eu vou pegar a escala para a gente entender o que a gente está medindo, assim, tá? Os itens. Então essa é a escala triangular do amor do Sternberg. Não posso me imaginar minha vida sem Vicente. Assim, imagino que vocês não conseguem imaginar a vida de vocês sem Vicente. Estou certo do meu amor por Vicente. Sinto que realmente posso confiar em Vicente. Então todos esses itens vocês vão colocar o nome de alguém que vocês amem. Que, por exemplo, Vicente é quem vocês amam. Assim, caso queiram tirar nota boa os alunos, é importante concordar, né? Ou caso vocês estejam assistindo o vídeo e queiram ter alguma aprendizagem, também é legal vocês concordarem. Então são todos os itens dos nossos 45 itens da nossa escala. Vamos voltar para a nossa análise fatorial. Então vamos pegar o item 31, vamos começar com 31, 43, 44. 31, 43, 44. 31, esse aqui. Estou determinado a manter minha relação com Vicente. Se você está determinada, ou determinada vai ser no feminino, homens podem ter exemplos com meninas, ou se forem homossexuais podem ter exemplos com meninos, mas não recomendo exemplo com Vicente, porque isso vai lhe causar uma frustração na vida amorosa, tá? Mas, porque eu não vou querer nada com meninos. Mas, de qualquer forma, se você está determinado a manter sua relação com Vicente, provavelmente você seja íntimo. Aí os outros eram 43 e 44. Era isso mesmo? 43 e 44, olha só. Então é um item de decisão. Então, vejo o meu compromisso, ele tem até compromisso no nome com o Vicente como sólido. Tá? E um item de decisão, mas os participantes acham que isso é intimidade. Se a pessoa tem um compromisso sólido, para os participantes isso não é compromisso, é intimidade. Tá? Os participantes disseram, a gente obedece. Me sinto próximo de Vicente. Isso aqui para mim é muito intimidade. Tá? Vamos para os itens de paixão. Aqui. Eita! Na matriz pattern, essa aqui é importante. 25, 27, 15 e 13. Tá. 25, sobe mais um pouco. Quando eu assisto filmes românticos ou leio livros românticos, eu penso em Vicente. Então isso é paixão, tá me falando de romantismo, né? 27, eu gosto muito do contato físico com o Vicente. Se você gosta do contato físico com o Vicente, provavelmente você está apaixonada. E o 13... Acho que Vicente é pessoalmente muito atraente, tá? Isso também tem a ver com essa questão física. E o 15 tenho fantasias com o Vicente. Assim, se ao terminar esse vídeo, se você tiver fantasias comigo, se você concordar com esse item, você está apaixonada pelo Vicente, por quem fez esse vídeo. Assim. Se você estiver apaixonada pelo autor do vídeo, se inscreva no canal, assim, porque terão mais vídeos com o Vicente. Né? Então vocês repararam a semelhança de redação desses itens, como esses itens são muito semelhantes, redigidos de uma maneira muito semelhante, eles têm uma coisa em comum, uma essência em comum, e os de intimidade têm outra essência em comum. Vocês repararam isso? Vamos ver os de compromisso aqui. De compromisso, decisão compromisso. 22, 45... E 23, 22, 23, 45. 22. Não consigo imaginar o fim do meu relacionamento com Vicente. Se você está muito comprometido, se nem consegue imaginar que um dia possa terminar. O 22, espero que meu amor pelo Vicente dure o resto da vida. Então isso, você está muito comprometida se você pensa assim. Isso é um compromisso bem alto, isso tem muito a ver com compromisso. E o outro agora eu me esqueci qual que era. 45, o último.
vejo meu compromisso, meu relacionamento com o Vicente como permanente. Então, se você vê o relacionamento com o Vicente como permanente, está bem comprometido. Então, reparem que esses itens também têm uma essência própria, assim. Sempre falando de planos a longo prazo com o Vicente, né? Da paixão tem a ver com a sexualidade, físico, romantismo. E os da intimidade tem a ver com essa coisa de ser íntimo, de ser amigo, de ser próximo. Então a gente consegue perceber uma essência parecida no texto, né? E o dado estatístico sempre dá certo, assim. Quer dizer, a não ser que você invente, o sujeito invente resposta, mas sempre vai dar certo, sempre vai chegar nessa nossa essência desses itens, né? Então, muito importante, sempre que se faz análise fatorial, você precisa ter os itens do lado e precisa ler os itens para ir entendendo o que eles têm em comum. Isso é muito importante, né? Vamos pegar mais exemplos bizarros aqui, mais exemplos peculiares. Tipo o item 40, ele tem a ver com paixão e tem a ver com compromisso ao mesmo tempo. Vamos ver o que ele diz. Eu idealizo o Vicente, tá? Se você idealiza o Vicente, o Sternberg previu isso como um item de paixão, fazer essa idealização, mas os participantes entenderam que também tem um pouco de compromisso aqui nesses itens, embora com cargas mais fracas, não são itens aqueles tão representativos, né? Carga fatorial vai falar o quanto aquele item representa o fator. Então esse é o item de gostar do legume e da fruta ao mesmo tempo, gostar dos produtos naturais. Vamos pegar o 4 que foi previsto para intimidade. Valorizo muito o Vicente na minha vida, assim. Então isso tem a ver com intimidade, também tem a ver com compromisso, o que para mim que conheço a teoria, trabalho com a teoria, faz muito sentido teórico, tá? Então vamos pegar o exemplo do item 9, tá? Que é esse aqui, que não carregou lugar nenhum. O item 9 é eu adoro Vicente, tá? Esse item não teve relação com nenhum dos fatores ou nenhuma relação relevante com esses fatores. Mas a gente pode subir lá, por exemplo, nas comunalidades, e aqui está em ordem numérica, está aqui. Esse item 9, ele tem uma comunalidade de ponto 423, que é uma comunidade alta, assim, isso aqui depois da extração, tem a inicial, depois da extração, depois que ele faz rotação, tudo, ele vai ter essa comunalidade 423. Então ele é um item que, apesar de não ter a ver muito com intimidade, muito com amor, muito com... Perdão, não tem a ver muito com paixão, muito com intimidade, muito compromisso, ele é um item que tem a ver com amor, tá? O amor em geral. Tá, então, pela comunalidade. Então, esse é um critério, um argumento para a gente manter esse item na escala se a gente quisesse. Embora eu ainda acho que o fato dele não ter carregado em lugar nenhum seja um bom motivo para cortar ele fora, tá? Comunalidade é o quanto que então esse item tem a ver com todos os itens, com todos os fatores, tá? E isso é importante para dizer o quão bom ele é um item para medir amor. Certo? Então isso para dizer o quanto que é importante a gente olhar para todos os nossos itens e fazer essa leitura deles, porque a leitura vai nos ajudar a compreender essa essência dos fatores, compreender o que aquele fator está medindo, o que é o nosso fator, tá? Aí a gente estava aqui, nessa aqui é a matriz sem rotação, Factor Matrix. A próxima matriz que vem, eu vou clicar por aqui, né? Factor Matrix. Próxima matriz é a Pattern, a matriz que vai para o nosso artigo, a matriz que tem todos os fatores, mas existe uma matriz chamada Structure, tá? Então a matriz chamada Structure vai pegar todos os itens e vai colocar a carga deles, só que ela vai analisar mais uma coisa, ela é uma matriz que acaba poluída, uma matriz uma matriz fatorial meio poluída, porque ela vai considerar isso, aqui é covariância, eu queria correlação, tá aqui. A gente tem uma correlação do fator 1 com o fator 2 de ponto 40, vamos arredondar. Com o fator 3, ponto 760, assim. Vamos esquecer o sinal negativo desse
compromisso, vamos fingir que a gente multiplicou por menos 1, tá? Então olha a correlação do fator 1 com o fator 3. 0,76, correlação extremamente elevada. Que é intimidade com compromisso. E aqui é paixão com intimidade, deu 0,40. E compromisso com... ou decisão, compromisso com paixão, 0,40. Paixão teve correlações menores, tá? Mas são correlações muito altas. Então o que acontece? Vamos voltar para nossa... Vou pegar o finalzinho da nossa matriz pattern aqui em cima, tá? Convergiu em 15 interações, só para curiosidade, tá? Rotação oblimin, fatoração dos eixos principais, método de extração. Então esse item 38, a carga dele no fator 0,379. Só que ele tem uma carga de 0,358 no fator paixão também. E o fator paixão tem uma... era 0,40 correlação de alguma coisa. Então vou multiplicar essa carga por aquela correlação e vou somar aqui. Aí eu vou pegar esse item que está em branco, mas tem uma carga fatorial, multiplico pela correlação de intimidade, que era com compromisso, 0,70, e vou somar aqui, enfim. Então a gente vai sempre somando, assim, tipo... vamos de novo, assim. Qual que é, o que é a carga fatorial desse item na matriz structure? Tá? É a carga do fatorial do item em decisão compromisso, que é o fator dele, mais carga fatorial do fator paixão multiplicado pela correlação entre paixão e compromisso, mais carga fatorial do item intimidade multiplicada pela correlação entre intimidade e compromisso. Então, soma tudo isso, vai ter as cargas fatoriais. Então, isso acaba fazendo que eu tenha uma carga fatorial relevante em praticamente todos os fatores quando eu utilizo essa matriz structure. Então, eu falei tudo isso só para vocês compreenderem a matriz structure, mas ela é muito pouco utilizada. E aí aqui os próximos dados, correlação entre os itens, enfim. Esse gráfico que eu já mostrei, que são 3 dimensões, mas não dá pra ver no espaço onde é que eles estão. Assim, eu tinha que ter um cubo na minha mão pra ver onde é que estão esses itens aqui, né? Porque a minha tela e a tela de vocês também é uma tela bidimensional, mas isso aqui é tridimensional, né? E mais de 4 dimensões, já nem com um cubo na frente a gente consegue ver, né? E, enfim, então... e aqui nós temos covariâncias, que é não padronizado, enfim, tá? E para concluir esse vídeo, que eu acho que também já ficou bem longo, assim, mas eu não me preocupei com o tamanho, eu queria dar uma explicação completa de como fazer essa análise fatorial, tá? Eu queria só falar o que vocês vão relatar num artigo científico, quando vocês forem escrever um artigo científico com uma análise fatorial exploratória, tá? Então, isso aqui não se relata, estatística descritiva não se relata, essa matriz de correlação não se relata, o KMO, coeficiente de esfericidade de Bartlett, se relata. Isso aqui é um Q quadrado, tá? Assim, que ela é aquele X meio estranho, um X grego, que é a letra grega aqui, né? Esse DF é graus de liberdade, se usa GL em português, significância é o P. Esse aqui vamos botar KMO igual, é só isso vai ser relatado. Comunalidades, vocês vão relatar as comunalidades, tá? Como H minúsculo ao quadrado em itálico, que símbolos não gregos vão em itálico, e símbolos estatísticos que não estão em grego vão em itálico, tá? Então vocês botam o H ao quadrado, mas geralmente se faz vocês vão relatar aquela matriz pattern, tá? Que onde é que ela tá? Vamos por aqui, que é mais fácil navegar. Então vou botar a matriz pattern, e aí fator 1, que não é o ideal escrever fator 1, escreve aqui intimidade, paixão e compromisso. Isso aqui facilita para o leitor. 1, 2 e 3 é para computadores, né, que não estão interessados em teorias. E aí puxem mais uma coluna aqui na tabela de vocês, escrevam H ao quadrado e coloquem a comunalidade dos itens.
que é evidente que aqui o item embaralhou lá, tá em ordem, você tem que botar na ordem certa, tá? Então, KMO, vocês vão relatar as comunalidades dessa maneira para não botar mais uma tabela. Variância explicada, tá? Isso é importante. Os três fatores explicaram 61,2% da variância, tá? O script é legal vocês falarem todos os critérios de como é que vocês chegaram na decisão no número de fatores. Para alguns artigos, se quiserem dar uma informação mais completa, coloquem esse script plot e de preferência com análise paralela. As revistas vão exigir para colocar essa análise paralela. Aí vocês vão ter que pegar esses valores e reconstruir esse gráfico em Excel, que eu recomendo, caso estejam usando o SPSS, ou faça análise no Jamove, que é um que eu gosto, que ele já vai te dar esse script plot, né? E a matriz pattern, isso aqui também é bastante importante. Correlação entre fatores também é dado que é bastante legal, tá? Isso aqui é covariância, eu quero que correlações, tá? Tá aqui, é correlações, tá? Então isso acaba sendo legal, acaba sendo uma informação útil pro leitor, né? Tem revistas que vão pedir também a própria matriz de correlação, tá? Essa matriz de correlação ela é interessante porque um leitor do artigo pode pegar isso aqui, digitar e ele consegue refazer a análise fatorial de vocês. Mas eu acho uma informação muito grande para botar. Eu só botaria se o periódico exigir de fato, assim, né? Senão eu não faria isso, eu, Vicente, tá? Então essa isso é o que vocês vão colocar. Última coisa, assim, então, eu disse que essa seria a última, mas tem mais uma, assim, que é importante. Vocês podem refazer a análise, agora que eu já sei que essa é a análise legal. Vamos Dimension Reduction Factor, vamos refazer a análise, já está toda pronta aqui, né? E a única coisa que nós vamos clicar é salvar os scores como variáveis, tá? Então isso aqui é bastante interessante. Então, continuar, refiz a análise, vai aparecer a análise aqui de novo, eu já li a análise, já mostrei para vocês, não preciso fazer de novo, mas eu refiz essa análise porque isso, no meu SPSS, criou 3 variáveis no fundo. Então, o score fatorial do fator 1, score fatorial do fator 2 e score fatorial do fator 3, tá? Então, isso é o score fatorial, isso indica quantos o sujeito tem, e a gente tá usando uma unidade tipo desvio padrão, tá? Então, a gente, por exemplo, esse cara aqui tá desvio padrão, 1,1 desvio padrão acima da média de intimidade. Compensação tá muito abaixo de paixão, assim. Esse cara aqui tá um desvio padrão abaixo da média, mas como poderia ter multiplicado por -1, aqui pode multiplicar isso aqui por -1. Então, desvio padrão acima da média de compromisso, é um cara muito comprometido. Esse aqui também, mesma coisa. Esse é um pouco comprometido, esse aqui é comprometido pra caramba. 2 desvios padrões é muito compromisso, mas pouca intimidade. Na verdade, esse aqui é pouco compromisso, esse aqui é porque está invertido o nosso fator compromisso. Fiquem longe desse cara, pouco compromisso, pouca intimidade e muita paixão, assim, o cara só quer saber de sexo, esse participante da minha pesquisa aqui, tá? Então a gente tem esse... E isso é um dado da minha planilha que eu posso fazer qualquer análise. Posso fazer um teste T para ver diferenças de sexo no meu score fatorial. Posso ver... sei lá, qualquer coisa, assim, que com o meu score fatorial. Mas lembre-se que isso aqui tá em unidade de desvio padrão, tá? Assim, tipo, então a média é sempre 0 e o desvio padrão é 1. Então, como se pode ver aqui, assim, não deu exatamente 0 porque eu tenho casos omissos nesse meu banco de dados. Mas esse aqui é um valor muito próximo de 0, próximo de 0, próximo de 0. E a média deu muito próxima, o desvio padrão, perdão, deu próximo de 1. Que scores padrão, a média é 0 e o desvio padrão é 1. Assim, se eu tivesse extraído isso aqui com todos os casos, sem ter missing case, sem ter caso omisso,
isso aqui daria certo. Mas dá pra fazer, sei lá, outras análises aqui. Vamos pegar comparar médias aqui. Teste T de amostra independente. Vamos pegar o sexo aqui embaixo. 1 e 2. Tá definidos os grupos e vamos pegar aqueles scores fatoriais que a gente criou. Só um exemplo, assim, então eu já sei aqui, ó, a média dos homens pro fator de intimidade deu maior, pra paixão também, pra compromisso deu... foi pras mulheres que deu maior, enfim, tá? Mas de qualquer forma eu tenho um TST e não deu significativo em lugar nenhum aqui. Cadê? Essa aqui é a significância do TST. Mas é só para mostrar que eu posso usar essas variáveis para fazer a análise que eu quiser. Recebi uma variável contínua escalar ali para usar no meu banco de dados do jeito que eu quiser. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu agradeço bastante. Assim, eu espero que ter ensinado vocês essa rotina da análise fatorial no SPSS. E espero ter agregado conhecimento para vocês. É uma análise bem complexa, mas é a análise que eu mais gosto, é o coração da psicometria, né? Não deixa de... não esquece do like, né? O like é importante. Putz, deu trabalho, tô aqui há 1 hora, dei uma aula gratuita aqui para vocês. O like ajuda bastante, né? Pro vídeo, é uma recompensa aqui pro produtor de conteúdo, né? E a inscrição no canal é uma recompensa para vocês também. Eu acho que vale muito a pena você se inscrever para ter acesso a mais conteúdo como esse e ficar mais inteirado, ampliar o seu conhecimento na área da psicometria. Certo? Então eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.